Interior do Paraná, julho de 2022. Cresci em Cascavel, no oeste do Paraná, numa família onde caçar era tradição. Embora hoje a caça seja proibida no Brasil, meu pai e meus tios sempre praticaram a pesca esportiva e o rastreio de animais em propriedades rurais, como muitos fazem por aqui. Foi meu pai quem me ensinou a me virar no mato desde os 12 anos, identificar rastro, ler o terreno, entender o silêncio da mata. Mas o que aconteceu comigo naquele julho de 2022, eu não conto para qualquer um. Eu tinha 24 anos e já saía sozinho com regularidade para fazer rastreio fotográfico, uma forma legal de entrar na mata com câmera e binóculo, observar a fauna e registrar os animais sem abatê-los. Tinha autorização expressa do dono para entrar numa fazenda de aproximadamente 300 alqueires na região de Palotina, pertencente a um senhor chamado seu Alcides, amigo antigo do meu pai desde os tempos de cooperativa. A propriedade era toda mata nativa nos fundos, com um canavial velho de um lado, um córrego no meio e uma estrada vicinal de terra batida que cortava o terreno. Lá no fundão tinha uma tulha abandonada, que ninguém mais usava, porque o telhado de zinco estava caindo aos pedaços. Eu já tinha estado ali umas 5 vezes antes e nunca tinha cruzado com ninguém, além dos próprios peões da fazenda. Naquela manhã de sexta-feira, cheguei por volta das 5h15, ainda de noite fechada. Julho no Paraná é frio de doer. Aquela geada seca que cobre o chão de branco e deixa a relva toda crocante sob o pé. Estacionei a minha Saveiro no acostamento de sempre, perto de um portão de tubo enferrujado, e entrei na mata com a lanterna de cabeça. O cerrado estava em silêncio absoluto, daquele silêncio de inverno que pesa. Lembro de ter sentido uma coisa estranha antes mesmo de chegar ao meu ponto de observação. Aquela sensação de ser observado que você não consegue explicar, mas que quem já entrou sozinho na mata de madrugada conhece bem. Atribuí ao frio e ao escuro, como sempre. Me posicionei num platform que eu mesmo tinha improvisado entre 2 angicos, a uns 5 metros do chão, e esperei o amanhecer. Cerca de 1 hora depois do sol nascer, notei algo que me incomodou na hora. A uns 50 metros de distância, havia um poleiro improvisado que não estava ali na semana anterior. Eu conhecia aquela mata razoavelmente bem e tinha certeza absoluta. Aquele poleiro não existia antes. Era uma estrutura tosca, feita de bambu e arame, do tipo que caçador furtivo monta às pressas e deixa abandonado. Parecia velho e maltratado, como se tivesse sido guardado em algum galpão por anos. O que me deixou com o estômago revirado foi outra coisa. Não havia rastro nenhum levando até aquele poleiro na terra gelada e úmida do chão. Só havia uma única trilha de pegadas que vinha de dentro da mata, de longe, de algum lugar no fundo, e ia direto até a base daquela estrutura. Fiquei observando por um tempo, tentando me convencer de que o dono tinha dado permissão para outra pessoa sem me avisar. Por volta das 8 da manhã, vi movimento perto do poleiro. Primeiro pensei que era um queixada se mexendo no matagal. Errei feio. Era uma pessoa parada atrás de uma paineira grossa. Não estava usando roupa de mata, nem colete. Vestia uma blusa de moletom cinza encardida e uma calça escura comum, daquelas de brechó. Estava imóvel como poste e olhava exatamente na minha direção. Não sabia se ele me tinha visto. Então ele levantou o braço devagar e acenou. Não foi um aceno de quem te cumprimenta, foi um aceno de quem te avisa que te viu. Acenei de volta discretamente, tentando manter a calma. Pensei que talvez fosse um trabalhador rural perdido, alguém de propriedade vizinha. Depois de quase 1 minuto, ele passou para trás da paineira. Esperei ele aparecer do outro lado. Ele não apareceu. Fiquei ali parado, de olho fixo naquela árvore por um longo tempo. Ele nunca reapareceu. Nenhum barulho de passos, nenhum galho quebrando, nada. Por volta das 10, desci para esticar as pernas e rastrear um pouco a pé. Fui até a paineira onde ele estava.
A terra ao redor estava intocada, exceto pelas minhas próprias pegadas chegando até lá. Não havia rastro nenhum saindo dali, apenas aquela mesma trilha única de pegadas que eu tinha visto antes, levando em direção ao poleiro de bambu. Segui as pegadas. Elas pararam exatamente na base do poleiro. Olhei para cima. Estava vazio. O assento tinha uma camada fina de orvalho congelado que não parecia ter sido perturbada. Aquilo não fazia sentido nenhum. Senti o peito apertar do jeito que aperta quando alguma coisa está errada de verdade. Não de susto, mas de alerta. O tipo de sinal que o corpo manda quando o cérebro ainda não processou, mas já sabe. Decidi voltar em direção ao meu ponto de observação. No caminho de volta, vi algo amarrado num galho na altura dos olhos. Era um pedaço de fita de plástico laranja, daquelas que usam para demarcar terreno em obra ou em perícia, amarrada em nó, balançando levemente no vento frio. Pensei em demarcação de trilha, algum peão marcando o caminho. Mas então vi outro pedaço a uns 4 metros de distância, e depois outro. Estavam amarrados em alturas diferentes, cada um no seu galho, sem padrão claro, como se marcassem não um caminho, mas pontos específicos, ou uma progressão. Foi a primeira vez que pensei seriamente em ir embora. Por volta do meio-dia, voltei a Saveiro para comer e me aquecer com o café da garrafa térmica. Fiquei ali dentro com as janelas fechadas por uns 40 minutos. Nada aconteceu, mas eu não conseguia tirar os olhos da linha de mata pelo retrovisor. Tinha aquela sensação constante de ser observado da beira do mato. Quase liguei a ignição e fui embora, mas me convenci de que estava exagerando, que era o isolamento fazendo a cabeça como costuma fazer. Voltei para dentro da mata por volta das 2 da tarde. Foi aí que as coisas pioraram de verdade. Cerca de 1 hora antes do sol se pôr, quando a luz fica amarela e as sombras ficam longas e a mata fica silenciosa de um jeito diferente, ouvi passos. Passos lentos, pesados, compassados. Pesados demais e espaçados demais para ser bicho, atrás de mim. Me virei devagar. A uns 25 metros parado num vão entre 2 cedros, estava o mesmo homem do moletom cinza, mais perto agora. E eu conseguia ver melhor. A barba era rala e descuidada, cheia de falhas. A pele estava pálida demais, não a palidez de quem tem frio, mas a palidez de quem não fica exposto ao sol. Como alguém que vive debaixo de lona ou dentro de algum lugar fechado por muito tempo. Ele estava sorrindo. Não era um sorriso aberto. Era aquele sorriso fechado em que os lábios mal se abrem, mostrando só a ponta dos dentes. O tipo de expressão que não transmite alegria, que transmite outra coisa completamente. Na mão direita, ele segurava algo. Primeiro achei que era um pedaço de galho, então enxerguei melhor. Era uma chave de fenda, cabo amarelo e preto, daquelas comuns de caixa de ferramenta. Ele não disse nada, só ficou me encarando com aquele meio sorriso, segurando a chave de fenda sem nenhuma pressa. Perguntei, com a voz mais firme que consegui, se ele tinha autorização do seu Alcides para estar ali. Ele não respondeu, só ficou olhando. Depois de uns 10 segundos que pareceram 10 minutos, ele virou devagar e caminhou para dentro da mata. Desapareceu entre as árvores. Aquele deveria ter sido o momento em que eu fui embora, mas tomei a decisão idiota de ficar até o fim da luz. Aquele orgulho idiota de não querer parecer covarde, mesmo que só para mim mesmo. Logo após o sol se pôr, desci e comecei a andar rápido em direção à saída. Já estava arrependido de não ter saído com alguma luz no céu. A uns 100 metros da Saveiro, comecei a notar as fitas laranja de novo. Mas dessa vez eram diferentes. Algumas estavam amarradas em galinhos fincados no chão, como estacas. E num desses galinhos havia algo pendurado. Era um gambá morto, pendurado por um arame passado pelas patas traseiras. Posso ser alguém que passa tempo na mata, mas aquilo não era caça, aquilo era outra coisa. Embaixo do gambá e do graveto
alguém tinha riscado um círculo no chão úmido com a biqueira da bota. Pela segunda vez, pensei em correr. Continuei andando, mais rápido agora, e fui encontrando mais. Não só gambás, um rato do mato, um João Bobo, todos pendurados do mesmo jeito, espaçados ao longo do caminho, como uma sequência, como marcadores, ou como aviso. A uns 30 metros da Saveiro, parei. Encostada num cedro à beira da trilha, estava minha mochila, a que eu tinha deixado no platform mais cedo. Nunca tinha descido comigo. O zíper estava aberto. Meus pertences estavam dispostos no chão em fileira. Meu canivete, minha lanterna sobressalente, meu binóculo, meu caderninho de campo. Organizados com cuidado, como um inventário, como se alguém tivesse pegado um por um, examinado e recolocado. O que aquilo significava era claro. Alguém tinha chegado perto o suficiente do meu platform para subir nele sem que eu percebesse. Peguei tudo com pressa e corri o restante do caminho. Quando cheguei a Saveiro, a porta do motorista estava aberta. Eu tinha trancado. Sempre tranco. Nada parecia roubado. Mas o documento do veículo, que eu sempre guardo no porta-luvas, estava dobrado em cima do banco do passageiro. Entrei, tranquei tudo e liguei o motor com as mãos tremendo. Olhei pelo retrovisor em direção à linha de mata. Lá estava ele. Parado bem na borda da mata, a uns 30 metros. O homem do moletom cinza. Pelo que eu enxergava, ainda estava com aquele meio sorriso. Dessa vez ele levantou a mão, não para acenar, para apontar. Apontou direto para mim. Depois arrastou o dedo lentamente pelo próprio pescoço. Saí em acelerada, levantando poeira da terra batida até chegar na vicinal de asfalto. Liguei para o seu Alcides assim que peguei sinal no celular. Ele disse que não havia dado autorização para ninguém mais entrar na propriedade. Acionou a Polícia Militar e o pessoal do Instituto Água e Terra do Paraná, responsável pela fiscalização ambiental. Umas 2 semanas depois, ele ligou para meu pai. Os agentes tinham encontrado, no fundo da mata da fazenda, um acampamento improvisado. Lona preta, amarrada entre árvores, estrutura de madeira velha, restos de fogueira recente. Dentro havia ossos de animais silvestres, armadilhas artesanais e alguns pertences que depois foram identificados como produto de furto de outras propriedades da região. Nunca mais voltei àquela fazenda. E não entro mais em mata fechada sozinho. Quando você está lá dentro, no silêncio, com a sensação de que algo te observa. Às vezes, essa sensação está certa. Tem coisas que a mata guarda e tem gente que a mata esconde.